Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Bioestatística e Epidêmio. Hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre a apuração dos dados. O que seria, né? O que é essa apuração dos dados? Vai ser o processo de determinar o número de constituintes, ou seja, o número de elementos em cada uma das minhas categorias que se originarão ao se classificar uma população ou uma amostra, né? Então, vai ser eu conseguir, é o processo de eu determinar, então, esse número de elementos em cada uma das categorias que eu também vou estar pré-determinando. Uma medida bastante utilizada é a frequência, é o que a gente mais estuda hoje. Olha o exemplo, uma professora organizou as notas dos alunos obtidas nas provas da seguinte forma. Então, ela colocou aqui num hall, né? A gente chama de hall um conjunto de dados que estão apresentados de forma organizada, né? Seja ela forma crescente ou decrescente, né? Então, essa professora organizou aqui essas 25 notas, certo? Ela quer fazer uma representação gráfica, né? Como que ela vai fazer para conseguir expor essas notas? Primeira coisa que ela pode fazer é tabular esses dados, né? Isso a gente chama de frequência, de estar tabulando esses dados. Como que ela tabulou? Por exemplo, quantos alunos tiraram nota 1? 2. Quantos alunos tiraram nota 2? 3. E assim por diante, no total montante dos 25 alunos, que a gente consegue ver aqui, certo? Isso seria uma distribuição simples de frequência, né? Pensando em distribuições de frequência, normalmente nós temos, quando a gente tem um conjunto de dados, né, para a gente poder demonstrar e indicar a distribuição em uma tabela de frequência. As tabelas, a gente vai aprender a montar aí os elementos da tabela ainda nesse bimestre, né? Mas as tabelas de distribuição de frequência servem para nos mostrar um resumo dos dados de uma forma bem clara e simples, né? Servindo então de uma representação gráfica, ou seja, uma representação visual. Como que a gente vai fazer essa apuração desses dados, né? Olha só esse conjunto aqui, eu tenho 12, uma amostra, né, de 12 pessoas, e aqui eu vejo 0 como sexo masculino, né, então aqui seria homem, e 1 como sexo feminino, né. Como que eu vou estar representando por meio de frequências essa apuração de dados? É muito simples, né? Se o meu N total é 12, né, eu vou contar quantos números zeros que representam o homem tem, que nesse caso seria 1, 2, 3, 4, 5, né? Seriam 5 homens. A gente sabe que 12 homens, né? 12 pessoas, aliás, representam 100% dos meus dados, né? E 5 homens, né, que é o que eu quero saber ali, entender essa apuração por meio da frequência, representam X. Então, é só eu fazer a multiplicação, né? 5 vezes 100 dividido por 12 vai ter 41,66 ou 41,7% dos meus conjuntos de dados são homens, tudo bem? A mesma coisa se dá para o feminino, né? Ou eu subtraio de 100% aqui, né? Que ficaria mais fácil, ou eu faço a mesma conta, né? Eu conto quantas mulheres tem, representadas pelo número 1. Olha lá, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de 12, né? Pensando numa amostra, né? De 12 representa 100%, né? Que a gente acabou de ver, representaria 100%, todos os indivíduos. Só que eu só quero saber a representatividade das mulheres. Então, é 7x. Então, eu faço uma regrinha de 3, 7 vezes 100 dividido por 12, né? Eu tenho que 58,3% dessa amostra é constituída de mulheres.
Aqui a gente tem outro exemplo, né? De uma outra tabela que faz a associação entre o hábito de fumar e a presença de doenças cardiovasculares. Então, eu tenho o questionário de 11 pessoas, né? Então, a minha amostra total é de 11. Eu tenho doença cardiovascular presente e doença cardiovascular ausente. E olha aqui a minha legenda: 1, as pessoas que não fumam, 2, as pessoas que fumam, né? Então, eu posso afirmar que, né, entre as pessoas, né, que fumam, né, olha ali, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dentre as pessoas que têm doença cardiovascular, 8 fumam, né? 11 seria 100%, só que a gente está falando de 8, né? 8 seria X, né? Então, a gente consegue ver que 72,7%, ou seja, mais da metade da minha amostra, né, que tem doenças cardiovasculares presentes são fumantes, né? Se fosse fazer uma estimativa, né, como que a gente falaria? Que 72% ou mais da metade dos avaliados apresentam risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, isso é para vocês compreenderem o que é uma apuração de dados observando as frequências, né, os números, né, e conseguindo fazer essas porcentagens. O número de vezes que um número aparece, a gente chama de frequência absoluta, é um número na íntegra. Então, lembrando lá do exemplo das notas, né? Nota 1, 2 alunos tiraram nota 1, nota 2, 3 alunos. Esse valor aqui a gente chama de frequência absoluta, já a saber, depois a gente vai ver os outros tipos de frequência. Frequência absoluta ou frequência simples, também a gente também pode chamar de frequência simples, que é só a soma por classes, né? Então, olha aqui, a gente tem outro exemplo, estatura de 40 alunos, né? A gente tem aqui 4 linhas, 10 colunas, então a gente tem um N, né, de 40. O que eu quero saber? Como que eu vou tabular esses dados, né? Como que eu vou dividir? Porque nesse exemplo aqui, das notas, era muito fácil, porque era um conjunto de dados pequenos. Mas agora, pensando em conjuntos de dados maiores, a gente precisa estabelecer, né, uma quantidade de intervalos que seja correta, conveniente, e ainda o quanto tem que ter um intervalo de cada classe, ou seja, o número de classes a gente tem que definir aqui, então, desses 40 alunos, assim como o intervalo entre cada classe. Como que a gente faz isso? Para a gente determinar, né, o número exato de classes, a gente tem que primeiro aplicar a raiz quadrada do n, né? A gente viu ali que tem 40 estaturas, né? 40 estaturas de alunos, isso mesmo. Então, a raiz quadrada desse n, do número total, é 6,3, que equivale a 6. Então, eu vou ter 6 classes. E para mim saber qual que vai ser a variação, né? Qual que vai ser esse tamanho por dentro de cada classe, né? Primeiro eu vou ter que calcular a amplitude que a gente viu lá passada, lembra? Que é o número maior menos o número menor do conjunto de dados, né? Para depois colocar na formulazinha, amplitude total dividido aí pelo K, que a gente acabou de ver que é o número de classes, né? Então, utilizando ainda aquele exemplo da tabela anterior, né, a gente tem que a amplitude, né, é 23, que é o número maior menos o número menor desse conjunto de dados aqui, ó, 150 a 173, que seria as alturas em centímetros, 23, dividido pelo número de classes, que a gente acabou de ver, né, que daria 3,8, que a gente arredondou para 4, tudo bem? Então, olha aqui como que ficaria, né? A gente faria os conjuntos, dividindo esses conjuntos em 6 classes, como a gente acabou de ver, que é a raiz quadrada, mais, né, a divisão aí, a amplitude em cada classe, né?
que vai ter aí até 4 pontos, né? 150 a 153, 154 a 157 e por aí vai. Como a gente acabou de ver, a frequência absoluta ou simples seria só as estaturas que estão dentro desse intervalo, né? Frequência absoluta ou frequência simples. Aqui um outro exemplo, eu tenho um número de intervalos, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 25 dados, né? 25 nesse rol, aqui nesse conjunto de dados, 25 termos, né? Para mim estar calculando, então, o número de classes, eu vou fazer primeiro a raiz quadrada do n, né? Do número da amostra, que seria 25. Então, eu vou ter 5 intervalos, né? 5 classes. E qual que vai ser o intervalo? Eu tenho que fazer a amplitude, lembra lá? O valor máximo, que é 9,90, pelo valor mínimo, que seria 1. Então, minhas classes vão ter aí uma amplitude de 8,9, né? Como que fica isso, Pro? Vou calcular a amplitude total dividida pelo número de classes, para mim ter, então, esse espaçamento real, ó, de 1,78. Então, eu já sei que eu vou ter 5 grupos, né? 5 classes, porque a gente viu que a raiz quadrada de 25, ó, tá aqui. E que a variação dentro de cada conjunto de dados vai ser de 1,78. Então, o primeiro vai de 1 até mais 1,78, então 2,78. Depois, a gente vai fazer 2,78 mais 1,78, então vai ir até 4,56. Para saber quais são as frequências absolutas, é só a gente ver quantos números vão estar entre 1 e 2,78. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, na nossa primeira frequência absoluta ou simples, a gente teria 5, né? E assim por diante, é só ir contando, né, conforme os intervalos que a gente pré-estabeleceu. Quanto ao tipo de frequência, então, a Pro já acabou de falar da absoluta, que vai ser essa contagem dos elementos por categorias, né? A gente ainda tem as frequências relativas ou percentuais e a acumulada, tá? Como um exemplo lá anterior, né, que a professora acabou de fazer em relação à frequência absoluta, tá? Então, a frequência simples é esse número contado, né? Ele é representado por FI, tá? Olha lá naquele primeiro exemplo da estatura, então, que eram de 6 classes, né? Eu vou contar, né? Quantas pessoas tem entre 1,50 m e 1,53 m? Tinham 4. Entre 1,54 m e 77,9 e assim por diante, somando ao total, né? As 40 pessoas, né? Que tinham esses adolescentes, que tinham a altura lá na tabela. A frequência relativa já vai ser as razões, ou seja, a divisão entre a frequência simples e a frequência total, né? A frequência relativa de uma classe, ela vai mostrar a parcela que aquela classe representa na amostra. Então, a gente vai ver a representatividade daquela classe dentro da amostra. Como que eu faço isso, então, né? A minha frequência relativa, no final, a gente faz a multiplicação, né, por 100, porque o total tem que dar 100%. Então, aqui, né, a minha frequência relativa vai ser a minha frequência absoluta, né, ou a minha frequência simples, que seria 4, dividido pelo meu somatório das frequências, né, que tá aqui, ó, meu somatório das frequências é 40, que dá 0,10, né? Daí, multiplicando, igual a Pro falou, por 100, que o total disso tem que dar 100%, daria 10. E assim sucessivamente. Então, 9 dividido por 40, que é a frequência total, 0,22. Multiplica por 100, 22,5, tá? Então, ela se estima que a sua somatória dê 100%, tá? Aí, em relação à frequência acumulada, esse tipo de frequência vai estar somando,
né, a frequência anterior. Então, ela é a soma das frequências simples de todas as classes com intervalos de uma determinada classe. Vamos ver, então. A primeira classe aqui é 4. Conseguem visualizar aqui a simples, né, ou absoluta. A acumulada já vai ser da segunda classe o 4 mais o 9, né? Da terceira classe já seria, né, 9 mais 4, 13, mais 11, né, da terceira classe, 24. E assim, a gente vai fazendo essa conta sucessivamente, e o nosso final da frequência acumulada também dá aqui o último, né, 40, né, que são as 40 estaturas. Então, a atividade hoje do fórum é para vocês estarem fazendo a frequência relativa, que a gente já tem a frequência simples, né, ou absoluta, do número de internações mensais por sinomose no HV, aí da Unicesumar, no ano passado. Então, aqui eu quero que vocês façam o quê? A frequência relativa, né, que vai ser calculado pela frequência absoluta dividido pela somatória das frequências, multiplicar por 100, então essa porcentagem aqui é o valor da multiplicação, e a frequência acumulada, que vai ser somada sempre à frequência anterior, ok? Se tiverem dúvidas, mandem mensagem no fórum, na sala de café ou mandem um e-mail para a Pro. Um beijo!